pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai continuar trabalhando sobre os seres vivos e os lugares onde eles vivem. Vamos estar recordando um pouquinho. Semana passada a gente falou sobre os lugares onde os seres vivos podem viver. Por exemplo, o peixe. Aonde que o peixe vive? O peixe pode viver na terra? Não, ele vive na água. E o urso polar? Ele vive em ambientes frios, geralmente nos polos da Terra. Então, ele vive com o frio. E a vaca? A vaca pode viver na água? Não, a vaca vive na terra. E o gato? Será que o gato pode viver dentro da água? Não, o gato também vai viver na terra. Já o pato, ele pode viver na terra, mas ele precisa da água para estar se exercitando, para estar se alimentando. Então, ele é capaz de viver nos dois. Ele pode ficar o tempo todo nadando? Não. Ele não vai viver o tempo todo na água, por isso ele precisa dos dois ambientes. Vamos recordar um pouquinho? Para isso, vocês vão pegar o livro de ciências de vocês e vão abrir nas páginas 9 e 10. Vão fazer a leitura para a professora do texto e só depois da leitura que vocês vão continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Um lugar para cada ser. Lembrando que se vocês quiserem, tem um código QR aqui, um QR Code, para vocês estarem vendo o que tem. São sobre os animais que estão aqui retratados, tá? O urso polar, o cactus, que vive no ambiente quente, e o peixe, que vive na água. O habitat de um ser vivo é o local em que ele habita, com tudo de que precisa para sobreviver: água, ar, solo, rochas e outros seres vivos. Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. O cactus, por exemplo, precisa de pouca água e por isso pode viver em ambientes secos, como deserto. Ursos polares têm uma camada de gordura sobre a pele que ajuda a manter o calor do corpo, e a maioria dos peixes respiram dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático. Em geral, os ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida e vice-versa. Por exemplo, as plantas que a gente tem lá dentro do aquário, elas só sobrevivem dentro da água. Então, elas não podem viver, por exemplo, no deserto. As características que possibilitam aos seres sobreviverem em seus ambientes são chamadas de adaptação. Agora, na próxima página, a gente vai estar falando sobre fatores vivos e não vivos do ambiente. Vamos lá para o quadro. Será que são os fatores vivos e não vivos do ambiente? Será que o peixe está vivo? Está vivo. Será que o cachorro está vivo? Está vivo. É muito difícil a gente perceber, sendo criança, o que está vivo e o que não está. Para isso, vocês vão fazer a leitura aqui. Aqui também tem um jogo para estar trabalhando os seres vivos e os seres que não têm vida, tá? E na página 11 tem uma experiência. A experiência a professora não vai ler para vocês, tá bom? Mas é uma experiência muito legal e que eu quero que vocês façam e mandem a atividade para a professora. O que é? É uma experiência com feijão. Será que a semente de feijão tá viva? Vocês vão plantar ela, tá? Na verdade, vocês vão colocar ela em cima do algodão para ela germinar e vão colocar água. A gente vai esperar até a próxima aula de ciências para ver o que aconteceu. Professora, eu preciso molhar só um dia? Não, né? O algodão ele precisa estar úmido para o feijão poder germinar, tá bom? Escolhe um caroço de feijão bem bonito e faz a experiência do jeito que está pedindo aqui. E a gente vai ver o que vai acontecer com o caroço de feijão. Vamos acompanhar a leitura da página 10? Não esquece de jogar o jogo, hein? Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos,
como a água, o ar, as rochas, a luz, o calor do sol. Observe a imagem da floresta a seguir. Nela podemos ver água, rocha, luz. Mesmo não enxergando, sabemos que o ar, o calor do sol também faz parte do ambiente. Olha a floresta. Nessa floresta a gente pode ver as rochas, podem ver a água, o ar, o calor do sol. A gente sabe que isso não tem vida, mas, por exemplo, as plantas e os animais que a gente pode ver aqui têm vida. Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens do rio sobre a rocha. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos que podem não estar aparecendo na imagem. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente? Depois conversem com o professor e com os colegas. Para sobreviver, os seres vivos precisam de fatores não vivos e também outros seres vivos. Como assim, professora? O ser humano, os animais, as plantas precisam do ar, precisam da água, precisam da luz do sol, nós já trabalhamos muito isso. Todos esses fatores não vivos e da terra, das rochas, todos esses fatores não vivos é o que possibilitam a vida no nosso planeta Terra. Existem outras coisas que não estão vivas no nosso ambiente? Existem. Os objetos, por exemplo, cadeira, mesa, não estão vivos. Para a gente saber se o ser está vivo ou não, a gente tem que ter o seguinte critério. Nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. Se o ser foi capaz de fazer 3, 4 desses, ele é um ser vivo. Até a próxima, pessoal!